que está acontecendo com os fiagros? É o que eu vou falar no vídeo de hoje, tá bom? Vários fiagros estão em queda bastante forte e eu vou explicar um pouco a minha visão a respeito deste mercado que é relativamente novo. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer um convite para você. Se você é um investidor que está buscando alguém para construir uma carteira adequada, feita sob medida, para o seu perfil de risco, momento de vida, eu convido você para conhecer a Suno Consultoria. A Suno Consultoria é um serviço exclusivo que nós aqui da Suno oferecemos para alguns clientes nossos, justamente com esse intuito, com o intuito de montar uma carteira feita sob medida para você. Se você acredita que faz sentido, eu vou botar o link aqui na descrição para você conversar com um dos nossos especialistas da Suno Consultoria. Bom, vamos lá. O que está acontecendo? Vários fiagros estão passando por quedas muito fortes nesse momento. Já vi fiagro caindo 30%, 40%, às vezes até mais. Mas o que está acontecendo? O que está gerando essa apreensão com essa classe de ativos? É o que eu vou explicar nesse vídeo aqui. Bom, se eu pudesse resumir em uma frase, é o seguinte: o agro passa por um momento desafiador, e isso tem gerado inadimplências em alguns fundos. O que é esse momento desafiador? O Brasil é o maior produtor de soja. E o mercado de soja tem sofrido no Brasil por conta de alguns motivos: custo, preço e volume. O custo da última safra ele foi elevado e na hora que o agricultor foi colher, teve um preço menor. A cotação da soja no mercado internacional tem caído. E uma coisa que aconteceu em algumas regiões no Brasil, sobretudo no Centro-Oeste, foi uma queda da produtividade, uma queda do volume produzido. Por que isso aconteceu? Por conta de eventos climáticos, uma seca, sobretudo no momento do plantio, o que é incomum, e isso levou a uma produtividade menor desses agricultores. Então, se coloca no lugar do agricultor, ele teve um custo maior, porque ele comprou insumos num preço elevado, ele produziu menos por conta desses eventos climáticos que eu citei, e para piorar, na hora que ele foi vender, ele vendeu num preço menor. Por quê? Porque a soja caiu no mercado internacional. Então ele apanhou em três frentes: apanhou em custo, apanhou em volume e apanhou em preço. Nem todos conseguiram resistir e alguns deles estão ficando inadimplentes nos seus créditos. Obviamente, essa é a principal cultura. Existem outras culturas, algumas até que estão se beneficiando de preços em alta, mas a maior parte da produção agrícola no Brasil ela é soja e teve essa característica. E, obviamente, que a cadeia ela é integrada. Então, às vezes, o agricultor fica inadimplente, isso leva a problemas na revenda e assim sucessivamente. Isso que aconteceu. Infelizmente, pessoal, essa é uma realidade. Inadimplência é algo normal. Quando você investe em dívida privada, o chamado crédito corporativo, existe um risco maior de inadimplência. Em geral, esse risco ele é compensado como? Com taxas mais altas de empréstimo. Então, se coloca no lugar do banqueiro, se coloca no lugar do credor. Você sabendo que alguém tem mais risco, você cobra mais como? Você cobra mais juros. E é exatamente isso que vem acontecendo. Só que o mercado de fiagro ele é relativamente novo. Ele foi criado no momento de bonança, no momento de prosperidade do agronegócio. O agronegócio ele é cíclico, ele tem momentos de altas e baixas. E o mercado de fiagro ele começou a ser criado no final de 2021, começo de 2022, que era um momento de muita prosperidade no agro. Tivemos um clima excelente, preços excelentes e custo que era compatível com essa realidade, o que dava muito dinheiro aos agricultores do Brasil. O que aconteceu foi uma reversão desse cenário nos últimos 2 anos. Então, os preços caíram, os custos ainda se mantiveram altos, apesar de estar reduzindo agora, e os volumes caíram. Obviamente, repito, estou falando do mercado de soja. E eu fui analisar a carteira desses fiagros para ver se estava tendo uma inadimplência maior do que a média. E o que eu fiz? Fui analisar a carteira do Banco do Brasil, que é o banco com maior exposição ao agro que eu conheço. E o Banco do Brasil tem uma planilha no site dele que lhe mostra inadimplência nesse segmento ao longo dos últimos 10 anos. E o pior trimestre em termos de inadimplência no agronegócio que o Banco do Brasil teve, foi uma inadimplência de 3%. Vários desses fundos estão tendo uma inadimplência muito acima do que o Banco do Brasil teve no seu pior momento. A que se deve isso? Provavelmente esses fundos que estão tendo perdas maiores tomaram mais risco do que a média. E agora, alguém pode criticar: o gestor não devia ter feito isso, deveria ter sido mais cuidadoso. Talvez. Mas o que eu acredito? Eu acredito que os investidores também têm parte da culpa, e eu vou explicar o porquê. É muito comum investidores buscarem os fundos que apresentam os maiores dividendos. Pessoal, um dividendo maior
ele não cai do céu. Significa que o gestor está correndo mais risco. Na hora que você vai lá e busca um fundo, seja fundo imobiliário, um Fiagro, etc., que está pagando mais yield, provavelmente você também está, como consequência, buscando um fundo que tem mais risco, né? Então, se você exige um yield maior, quem que você vai investir? Provavelmente você está investindo no gestor que está correndo maior risco também. Então, não estou isentando os gestores de riscos exacerbados, mas eu acho que eles também são só uma parte da engrenagem. Boa parte dos investidores, na hora que você pergunta para ele o que você busca, busca o dividendo alto. Bom, se você busca dividendo alto, você está correndo mais risco. Inclusive, eu falei isso uns 2 anos atrás. Vou pedir para botarem um vídeo aqui que eu falo a respeito do mercado de Fiagro. Você vai ver que eu falava isso 2 anos atrás. Não selecione um Fiagro somente por conta do dividend yield. Eu vejo muita gente ainda fazendo isso. Quando você seleciona um fundo pelo maior yield, você está buscando também maior risco. E maior risco significa maior risco de inadimplência, que uma hora pode bater no yield e esse yield cair, que é o que já está acontecendo no mercado de Fiagro. Então, não é uma novidade o que está acontecendo. Muitos investidores queriam maior yield, os gestores foram lá, tentaram fazer uma carteira que fosse compatível com esse yield que os investidores buscavam, não tiveram muito sucesso, mas será que a culpa é do gestor? Ou a culpa é do investidor que busca mais yield? Eu acho que todo mundo tem que fazer uma meia-culpa neste momento e fazer uma reflexão. Será que você não deveria estar buscando um yield mais compatível com o risco? É uma reflexão que eu gostaria de deixar aqui para você fazer. Então alguém pode falar, Thiago, beleza, o que fazer daqui para frente? Eu tenho 3 sugestões para você que é investidor. Primeiro, não cometa esse erro novamente, né? Então nunca, jamais selecione um Fiagro com base no dividend yield. Abre o relatório gerencial, vê aonde que aquele fundo está aplicando, compare com os outros fundos, veja se aquela operação tem mais ou menos risco. Você vai ter que fazer um trabalho. Ah, Thiago, não quero fazer esse trabalho. Bom, então não investe nessa categoria. Alguém poderia falar, vou buscar analistas que cubram a indústria de Fiagro. Pessoal, ainda não tem analista que cobre essa indústria porque é uma indústria muito pequena. Então, ou você faz esse trabalho, ou ninguém vai fazer por você, tá? Segundo, já a ver com o primeiro, né? Analise o fundo, vai lá, veja se a carteira é diversificada, veja o perfil do crédito que está lá. Se tem muito crédito, CDI mais 5, CDI mais 6, CDI mais 7, como eu já vi em alguns casos, provavelmente este fundo está correndo mais risco. Várias dessas empresas que estão dentro dos fundos imobiliários têm informações que são públicas, você consegue lá ver o balanço. Veja se essa empresa que o Fiagro está emprestando dá lucro, como é que está o endividamento dele em relação ao patrimônio, em relação à geração de caixa. Você tem que fazer esse trabalho, porque se você não fizer, ninguém vai fazer para você, que nem eu acabei de falar anteriormente. Então, analise a carteira que você está comprando, tá bom? Esse é o segundo ponto que você tem que fazer. E terceiro, analise o histórico da gestão, analise o histórico daquele time. Ah, estou investindo numa gestora que tem 40 anos, tá, mas o time que é de agro tem essa experiência? Quanto mais experiência, melhor, porque no agro, quem vive bastante tempo já viu de tudo. Eu vou dar um exemplo meu, que eu sou analista faz anos, né, invisto faz décadas. Eu lembro bem da gripe aviária, lá em 2006, o Brasil é o maior exportador de frango do mundo, né? E existem empresas listadas que produzem carne de frango. E o que aconteceu na gripe aviária? Bom, a demanda da Europa, na época, que era o principal mercado exportador do Brasil, fez assim, ó, caiu 20%, 30% a demanda de frango. Bom, se a demanda caiu 30%, vamos reduzir a produção em 30%. Olha só as derivadas que acontecem deste problema. Para reduzir a produção em 30%, significa que se você abatia o frango com 30 dias, você poderia começar a abater ele com 20 dias, certo? Olha só o que acontece. Bom, então se coloca no lugar da empresa que produz frango. Vamos reduzir o abate de 30 dias para 20 dias. Para isso, você precisa abater os frangos que você já ia abater com 30 dias, os de 29, os de 28, os de 27 e assim sucessivamente. Para você chegar num período de 5 dias, num abate médio de frango de 20 dias, você tem que abater o dobro do que você abatia, porque você tem que abater o frango de 30 dias, o frango de 29 dias, no outro dia o de 28, o de 27 e assim sucessivamente. Portanto, pessoal, para reduzir a produção, olha só, no primeiro momento precisa aumentar a produção. Vocês entenderam o que eu quis dizer? E olha os problemas que vêm disso. Beleza, você aumentou a produção em 100% para reduzir a produção. Olha que maluquice. Aonde você coloca esse frango?
precisa de câmara fria, não tem espaço. E aí? Você queima o frango? O Ministério do Meio Ambiente não deixa. Você joga no rio? O Ministério do Meio Ambiente não deixa. Você enterra o frango? Não pode também. O Ministério do Meio Ambiente não deixa. O que você faz com esse frango? Você começa a distribuir, você começa a ser criativo, começa a dar frango para os funcionários. Várias empresas produtoras de frango tiveram que fazer essa gestão de crise. E essa foi uma crise que eu vivenciei num segmento que é frango, mas tem crise assim no café, na soja, porco e assim sucessivamente. Em todos os segmentos já se viu crises muito grandes. Somente quem tem experiência, que já viu esse tipo de coisa, consegue dar um crédito, consegue entender os desafios de cada um do segmento. Então, analise a experiência do time. Quanto mais experiência, melhor. Eu vi isso, mas quem está há mais tempo viu muito mais coisa. E, obviamente, que quem está no mercado de soja viu um tipo de crise, quem viveu o mercado de café viu outro tipo de crise, quem vive no mercado de leite, outro tipo de crise. Existem várias crises diferentes em mercados diferentes e só quem é experiente e viveu bastante tempo para dar crédito de acordo com essas crises que podem surgir. Então, experiência é fundamental nesse segmento. Analise a experiência do time de gestão do Fiagro que você investe. E para finalizar, eu acredito que agora existem alguns exageros nessa indústria. O agro brasileiro ele é competitivo, vai sempre ser, passa por um momento desafiador e é na baixa que existem as melhores oportunidades. Eu vejo fiagros que tiveram inadimplência de 5% caindo 30%, me parece exagerado. Ou seja, existem oportunidades agora nesses fundos, portanto, eu começo a analisar esse segmento com algum interesse, porque finalmente você tem uma categoria que é competitiva com um desconto muito grande. Agora, eu analisaria esses critérios, não compraria qualquer fundo, analisaria muito bem a carteira, analisaria o time de gestão e jamais eu compraria um fundo somente no dividend yield. Bota aqui nos comentários, você já investe em Fiagro? Qual? Você está satisfeito? Sim, não, por quê? Quero saber, tá bom? E para finalizar, eu gostaria de fazer o convite para você conhecer a Suno Consultoria. A Suno Consultoria é a nossa divisão que faz uma carteira sob medida para você, tá bom? Cada investidor tem o seu perfil de risco, tem as suas ambições financeiras, tem o seu momento de vida. E a sua carteira ela tem que ser construída de acordo com esse momento, de acordo com esse perfil. Não vai sair construindo uma carteira sem analisar esses critérios, né? Portanto, se você quer construir uma carteira feita sob medida para você, não deixe para depois. Vou botar aqui o link para vocês conversarem com o pessoal da Suno Consultoria, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo grande.